não tem como falar de técnica, né, sem voltar à questão da ética, né, porque acho que esse é um assunto que, se deixar solto, né, não vale tudo, é isso que a gente está vendo, né, porque, assim, essas tecnologias que acabam matando, né, no limite, mas adoecendo antes de chegar no limite, né? Capturando, manipulando, controlando, roubando, né? Fazendo a pessoa se tornar um consumidor compulsivo, enfim, uma série de problemas. E como essa dimensão da realidade ainda é tanto quanto nova, no caso da realidade de tecnologia de informação, não existe jurisprudência ainda madura para dar conta, entendeu? Desses limites que a tecnologia está sendo usada hoje em dia. Enfim, quando a gente acabar de falar disso, entender que já tem esse lance de metaverso aí, que é uma parada que perde ninguém, entendeu? E sabe-se lá o que vai acontecer ali dentro. Mas enfim, né? Sem querer antecipar a catástrofe, mas entender também que isso é um novo modo de existir, né? Assim, não dá para negar também. Mas está acompanhando justamente as consequências. Assim, sem ter nenhum tipo de ingenuidade, né? Porque toda invenção técnica, ela vai produzir virtualidades que possibilitam outras invenções, ou outras ações, ou outras funções, mas também vai trazer problemas novos, né? Então, por exemplo, não é uma coisa simples. Quando não havia um automóvel, não havia um acidente de automóvel. Quando não havia avião, não havia acidente de avião. Ou seja, e aí você tem, por exemplo, todo um código de trânsito que visa, né, uma certa organização do trânsito para que evite-se, né, reduza-se os danos, vamos dizer assim, né, do fato de haver muitos automóveis em circulação. Tem todo um conjunto de regras também, de manutenções e de organização do espaço aéreo para que os aviões não fiquem se chocando lá em cima. E, assim, uma tecnologia ela sempre traz, né, novos problemas também, né? Então, assim, não é nem a tecnofilia, né, uma adoração inquestionável da técnica, nem também, tipo assim, a técnica é o que vai acabar com a humanidade, né? Não se trata disso. Acho que também entra um problema aí, né? Já que você falou de legislação para regular objetos técnicos, entra um problema grande, e agora, quando você falou isso, eu entendi melhor, por que é um problema para o Simondon, porque grande parte da regulação dos objetos técnicos não vai estar na legislação, vai estar na cultura, né? Então, assim, como é que a gente vai manejar esses valores, ou ensinar, ou, enfim, organizar esses valores e essas diferentes visões que se misturam com medo, religião, ficção, e falta de conhecimento, tecnologias que estão aí para justamente desinformar a gente. Então, assim, acaba sendo algo bem mais, vou dizer mais difícil, né? Mais complexo, porque depende da participação do campo social de maneira mais aberta, né? Então, assim, o que às vezes facilita, mas ao mesmo tempo não tem um código de uso do computador, né? Ainda não, pelo menos, sei lá. A Zuba, quando fala sobre a tecnologia, capitalismo de vigilância, né, ela não fala sobre você barrar os usos, né, assim, mas a lógica de acumulação do capital a partir da mediação do computador. Então, porque é claro que as discussões elas vão e voltam, né? Como você falou, esse mundão às vezes é bem repetitivo, e hoje eu até entendo o porquê dessa repetição, né? Para ver se assimila por osmose, pelo menos, mas assim, o quanto, como posso dizer, é um pouco compromisso com a cultura. Eu estava até conversando com o Israel essa semana, ele mexe com música também, e eu lembrei
E nesse artigo, inclusive, eu dou exemplo da evolução de uma técnica, né, cultural. Né? Podemos colocar assim, de um objeto técnico e de uma técnica, mas que é regulada pela cultura. E eu lembrei a ele assim, né, pô, quando tiver de bobeira, sobre a evolução dos objetos técnicos da música, já que é uma coisa que a gente tem contato, né, é um tema interessante. Mas a questão de ser regulado pela cultura é que um pouco o movimento em si tem que se responsabilizar por aquele objeto técnico, né? O Danilo até me lembrou dessa questão do artigo, nem eu lembro às vezes disso, mas assim, na própria música mesmo, né? Alguns estilos de música são demarcados pela utilização de um instrumento específico, né? Então, de certa maneira, aquele grupo de pessoas, né, mesmo intergeracionalmente, quando dão o devido valor, o devido status ao instrumento, seja ele eletrônico ou analógico, conservam aquela ideia de objeto técnico para a formação, e aí também tem a questão ética que acaba entrando, só que é bem complicado, não é complicado, né? A gente estuda isso de uma forma diferente porque não tem um livro, ou não tem pode haver dissertações ou teses, mas enfim, a coisa acontece dentro da própria cultura. E aí você, por exemplo, dá o exemplo de um amigo meu, a pesquisa de hip hop que ele faz é pelo YouTube. Então você também vai ter que usar um equipamento cultural para fazer a própria pesquisa, porque a cultura gira ali, por exemplo, né? E claro, na moda, em outros lugares, mas estamos falando de música, é onde as músicas são postadas. Então, a gente não vai encontrar um catálogo em outro lugar para poder descobrir. Então, é necessário também um pouco dessa vivência da própria cultura e daquela técnica que se está estudando para poder entender o que está acontecendo, porque muita coisa a gente só vai descobrir com as pessoas que estão meio que vivenciando aquilo, né? Acho que aí no Rio, eu sempre lembro um exemplo clássico que o Johnny dava, né? Era que não é de objeto técnico, mas é de prática cultural que você tem que vivenciar para saber, né? A galera que mexe com passarinho, que cria passarinho, né? Enfim, outras práticas de procedência duvidosa aí, como rinha, por exemplo, e o quanto que culturalmente, né, isso já foi cultura, hoje acho que não mais, talvez no interior isso exista, mas o quanto que para pesquisar aquilo ali, você tem que estar ali dentro, senão você não vai encontrar com os signos da coisa. E acho que com os objetos técnicos, apesar de ser algo um pouco mais industrializado, sei lá, se a gente pode dizer assim, não é diferente essa antropologia da cultura para estudar os objetos técnicos e para estudar a técnica. Só que, claro, tem as suas conformações específicas, né? Tem o seu modo de operar específico e que vai do interesse de cada um. Simão Dom lá dá uns exemplos que eu, pelo menos, o motor do carro, não sei das quantas, tipo, tem que ter um vínculo afetivo com a coisa também, porque senão você não vai estudar motor de carro. Mas, sei lá, me interessa estudar os equipamentos que sampleavam músicas para música eletrônica, hip hop e outros estilos de música eletrônica que surgiram ali depois dos anos 60. Então, até a questão afetiva também entra aí, né? Porque, sei lá, ficar estudando motor de carro, não acompanho o que ele diz, acho que tem uma questão das máquinas agrícolas também, mas, assim, fica bem mais duro quando a gente não tem esse contato cultural com a técnica. Né? Então, até isso também conta para o nosso entendimento, quanto mais para ensinar ou, enfim, estimular que alguém aprenda sobre aquilo. Assim, o objeto técnico traz uma categoria mais ampla que a do trabalho, o funcionamento operativo. Esse funcionamento operativo pressupõe em sua base, como condição de possibilidade, um ato de invenção. Ora, a invenção não é trabalho, não pressupõe uma mediação, exercida pelo homem somatopsíquico entre a natureza e a espécie humana. E engraçado também como a definição de invenção, que sempre vai, né, como acho que estudar Simão Dom é sempre ir atualizando, né, os termos, a dissociação entre invenção e mediação corporal, né, entre homem e natureza. Então, quanto mais próximo disso, mais afastado da invenção. Eu, pelo menos, não tinha
com essa clareza, pelo menos. Então, a invenção tem justamente a ver com fazer algo que medie a relação entre homem e natureza, não sendo o próprio corpo do homem apenas, né? Uhum. Por isso que ele fala que tem um caráter desvinculável, né? O objeto. Isso. É necessário criar essa outra camada de realidade, digamos assim, que opere para o homem, não no homem. A invenção não é somente uma reação adaptativa e defensiva. É uma operação mental, um funcionamento mental que é da mesma ordem do saber que o saber científico. Há uma paridade de nível entre a ciência e a invenção técnica. É o esquema mental que permite a invenção e a ciência. É também ele que permite o uso do objeto técnico como produtivo num conjunto industrial, ou como científico numa montagem experimental. O pensamento técnico está presente em toda atividade técnica, e o pensamento técnico é da ordem da invenção. Pode ser comunicado, autoriza a participação. Então, acho que essa ligação entre técnica e invenção, ou do modelo da técnica como o modelo para a invenção, vai se estreitando cada vez mais, né, no sentido de que essa é a compreensão de invenção que ele tem, né, porque não sei se para outros autores que a gente estuda também a coisa é tão apertada assim, é tão relacionada, mas está parecendo mais do que eu esperava que fosse ser. Assim, acho que aqui o contraste aqui é entre o utilitarismo e a invenção, né? Então, está dizendo, o trabalho reduz o objeto à sua dimensão utilitária. O pensamento técnico, ele olha para o objeto técnico e vê seu aspecto de invenção, ou seja, aquilo que fez com que aquele objeto fosse inventado, e a sua possibilidade desvinculável que permita que ele possa ser, de alguma maneira, relacionado a outros modos de relação, continuar, ou seja, prolongar a sua inventividade. Então, o que ele está priorizando justamente é isso que ele chama de operação técnica, que está ligado ao funcionamento operativo, né? Que é justamente, né, a invenção do objeto e a invenção a partir do objeto, ou pelo objeto. Ou seja, o objeto ele teria duas direções da invenção. Aquela que o constituiu e aquela que ele pode vir a constituir a partir da relação com outros meios, enfim, com outras situações, com outros problemas. Então, é isso que ele está colocando, né? Ele está colocando essa categoria que é uma operação mental, ou seja, não é um funcionamento apenas da máquina, né? Ou seja, o funcionamento da máquina tem algo daquele que inventou a máquina, tem uma operação mental daquele que inventou a máquina. Só que essa operação, quando ela se corporifica no objeto, né, ela deixa de ser do inventor e passa a ser, ou seja, o objeto veicula essa informação, essa operação mental, de modo que outra pessoa pode apreender ela e fazer outra coisa com aquilo, né? Na lógica da gambiarra, é isso que acontece, né? Você pega vários objetos e, em situações diferentes, por sujeito diferente, você faz uso diferente daquele mesmo objeto, tornando ele outras coisas, né? Ou seja, ampliando o seu campo de invenção. E é um pouco... o que ele vai dizer que falta na cultura é justamente esse pensamento técnico, porque a gente pega as coisas para usar. Mas as coisas foram feitas para serem usadas. Sim, né? Mas não estão presas a isso, não estão aprisionados ao uso. E aí vamos achar que tem toda uma lógica que leva a gente, né, que no caso ele vai fazer a distinção entre o construtor e o usuário, né, para que o usuário ele não tenha acesso à operação técnica dos objetos, que ele simplesmente use, né, pegue e use, enfim, que opere só no limite do funcionamento básico, e não que ele consiga aprender o próprio funcionamento e levar isso adiante, por conta própria. E uma outra coisa que está bem distante agora, né,
clareza, mas fiquei pensando no quanto também a relação do pensamento do Simondon com a epistemologia, né, enquanto operação também, né, claro, se esse mesmo modelo for aplicável ao próprio conhecimento, como se cada pensamento fosse um objeto técnico, né, se você vai se você vai acompanhar a individuação de um objeto técnico, você vai precisar ver, sei lá, as várias versões das notas de real que existiram no Brasil, a partir das máquinas que imprimiam e das limitações de desenho e tudo mais. E, pelo menos por um instante aqui, associei isso um pouco ao pensamento epistemológico, não sei quem influenciou quem, mas no sentido de ter que fazer, quando a gente está pensando a partir do Simondon, assim, e dos associados, eu sempre tenho uma coisa também dessa de inventariar os pensamentos e as operações que levam o pensamento a acontecer daquela maneira, para poder entender o campo como um todo, né? Entender a individuação do pensamento a partir dessa visão de produção e inventividade. Isso ficou muito claro, porque também veio agora para mim, né? Mas comecei a associar essa questão da epistemologia com a técnica, ainda que eu não saiba agora quem começou primeiro a influenciar quem, mas pareceu que tem algo aí. Ele fala um pouco da questão do saber técnico, né? Que é um episteme também, um tipo de conhecimento, e que ele também vai mostrar como está ligado a todo modo de produção de objeto técnico, né? Não apenas o objeto técnico que participa do desenvolvimento da ciência, por exemplo, né? Mas, enfim, quando ele fala do artesão, ele está falando também de um saber técnico que se produz, né? E que conhece, né, a matéria, conhece as próprias ferramentas, enfim, conhece o tempo de uso, o tempo de desgaste, a viscosidade do material, enfim, depender do que se produz, né, tem um conhecimento ali, né, e, sobretudo, da dinâmica da matéria, né, ou do material, o empregado, né? Você não usa qualquer material para fazer qualquer coisa, entendeu? Então, tem a matéria ela já apresenta, né, ela já é veiculadora de informação nesse sentido, ela não te permite fazer qualquer coisa. Cada matéria ela vai informar, enfim, e vai produzir uma operação no saber técnico, né, para poder, ou seja, distinguir-se das suas possibilidades, né, na própria inventividade do objeto. Então, você não usa qualquer coisa, qualquer matéria para fazer, sei lá, um martelo, né? Ou qualquer outra ferramenta. Então, qualquer outro objeto, né? Você tem que ter um conhecimento, né, das relações internas da própria matéria e das relações dessa matéria com os outros objetos que vão colocar em relação ali. A invenção, ela vai, enfim, também não é algo espontâneo, é algo que surge justamente dessa colocação em relação aí. E aí meio que volta, né, aquela história inicial de certa forma, esse modelo de pensamento também ter surgido no momento em que, como ele diz aqui, né, ciência e invenção técnica se cruzam, né? Então, quando o avanço de um acaba significando o avanço de outro, é quando esse pensamento que consegue dar esse lugar de importância para o objeto técnico, enquanto atividade inventiva, né? Não enquanto atividade utilitária dessa forma de trabalho que ele está dizendo. Então, a coisa acho que vai se amarrando mais ainda, né? A mais do que já estava para mim, pelo menos. Se a gente for pensar, por exemplo, a ciência do século XX, a gente, se não fosse o desenvolvimento técnico ali, a gente ia estar achando que ia estar estudando as maçãs caindo da árvore, entendeu? E a própria técnica, ela permite que você veja, tanto no campo microscópico quanto no campo cosmológico, coisas que você não vê a olho nu. Então, assim,
a própria ideia de ruptura de escala só é possível porque a técnica desenvolveu esses instrumentos de observação, entendeu? E também de ação. Isso. Então, a coisa vai junto, entendeu? E é isso. Né? Agora a gente está vivendo, não sei se o segundo, né, mas o pós isso, né? Já as consequências disso também no nosso psiquismo, né? Tanto a parte boa, né, os benefícios, quanto também os problemas vindo disso, né? Assim como você falou de não tinha acidente de carro antes de ter carro, mas também não tinha coach quântico antes de ter física quântica. Vamos combinar que coach quântico não existe, né? É só o nome ali, não é o quântico. É só o nome quântico, não é o... É o caô aquilo ali, aquilo é o marketing só. Mas, enfim, o marketing também resulta daí, né? As pessoas usam o que querem. Não estou falando mal da física quântica, né? Mas dos usos deturpados que fizeram dela. Mas só dá para fazer uso deturpado porque tem um monte de gente que não sabe o que é quântico. Então, acredita que o coach é quântico, entendeu? Vai, entendeu? O mundo é do caô, entendeu? Sempre tem alguém para cair no caô, enfim. Olha o mundo como está hoje em dia. Fake news é isso aí, mano. E agora, rolou essa semana, foi comprado aqui, né, um engradado de, tipo refrigerante daquelas garrafinhas, sacou? E a embalagem o refrigerante é preto, a embalagem é vermelha, a tampa é vermelha, e eles embalam com todas a frente do rótulo virado para dentro do engradado. Então, assim, quantas pessoas já não levaram achando que era de outra marca, sacou? E eu tô entendendo que o nível no Brasil tá selvagem assim, cara. Tipo, se você não ficar ligado, vão te passar para trás, mano. Maluco. É o mundo do simulacro, entendeu? Vai. Uhum. Agora tá essa refrigerante ruim aí parado, mas tá bom. Tem de tudo. Vamos ler mais um pouquinho? Vamos lá. Por conseguinte, acima da comunidade social de trabalho e além da relação interindividual, que não é sustentada por uma... calma aí, deixa eu voltar, que essa frase ficou muito grande. Por conseguinte, acima da comunidade social de trabalho, além do trabalho, e além da relação interindividual que não é sustentada por uma atividade operatória, institui-se um universo mental e prático da tecnicidade, no qual os seres humanos se comunicam através daquilo que inventam. Isso também me lembra quando ele fala, né, que esse subverte, né, a comunicação como sendo ruptura e não necessariamente continuidade, né, pela ideia de espaço descontínuo, né, que ele tem. Então, a conservação da informação se dá justamente quando você inventa outra coisa e, de alguma forma, mantém viva essa operatividade e esses esquemas ao não necessariamente continuar, né, mas descontinuar, dando prosseguimento à intenção. Aqui ele está colocando uma crítica ao sociologismo e ao psicologismo, né? Para dizer que essa dimensão da tecnicidade é o que cria, na verdade, a comunicação entre os indivíduos, ou seja, é o que vai além do indivíduo, né, na relação com o outro indivíduo, e que também, né, vai além da explicação de uma comunidade social, de um agrupamento social. Então, ele está colocando na questão da técnica como sendo algo que deriva da individuação do próprio indivíduo psíquico, né? Uma outra dimensão que leva o indivíduo psíquico a ir além de si mesmo ao mesmo tempo, que é a ideia de coletivo dele, que não é nem o social, nem o psicológico, né? Então, ele está mostrando como essa questão da tecnicidade ela leva o indivíduo para além dele mesmo, e ele vai se conectar com um campo mais vasto que ele mesmo, que é o que ele vai chamar de um coletivo transindividual. Mas vai lá, eu estou antecipando aqui. O objeto técnico, tomado conforme sua essência,
isto é, o objeto técnico como algo que foi inventado, pensado e desejado, assumido por um sujeito humano, torna-se o suporte e o símbolo da relação que gostaríamos de chamar de transindividual. Então, calma aí. Objeto técnico, suporte e símbolo da relação transindividual. O objeto técnico pode ser lido como portador de uma informação definida, quando é apenas usado, empregado e, portanto, subjugado, não pode trazer nenhuma informação, não mais do que traria um livro que fosse empregado como calço ou pedestal. O objeto técnico, apreciado e conhecido por sua essência, isto é, conforme o ato humano de invenção que o fundou, penetrado pela inteligibilidade funcional, valorizado segundo suas normas internas, traz consigo uma informação pura. Podemos chamar de informação pura aquela que não gera um evento, que só pode ser compreendida quando o sujeito que a recebe suscita em si uma forma análoga às formas trazidas pelo suporte da informação. Deixa eu só marcar aqui uma coisa, né? Então ele está mostrando que o objeto técnico ele seria uma espécie de meio, né, e símbolo da relação que ele chama de transindividual, ou seja, o objeto técnico ele comunica, né, uma inventividade, ou o que ele está chamando de informação, com outros sujeitos, né? E aí ele vai fazer uma distinção, né? Quando esse mesmo objeto ele é apenas subjugado, né, usado como utilitário, ele não veicula nenhuma informação, né? Então, assim, ele dá o exemplo do livro, né? Um livro, se você usar ele como um calço, um negócio para segurar a porta, ele não está veiculando informação nenhuma. Mas quando você tenta, né, conhecer o funcionamento do objeto, ou seja, apreciar o que ele está chamando da sua essência, entender como é que ele foi inventado, ou seja, o que está em jogo ali, né? Aí ele veicula isso que ele está chamando de informação pura. E a informação pura, para ele, é uma espécie de tomada de forma, ou seja, quando você conhece o objeto pela sua essência, você apreende a forma que suscitou a própria invenção desse objeto, né? A forma aqui é mais no sentido do funcionamento, né? Então, eu aprendo o funcionamento e vejo ele funcionando. Então, eu consigo, né, aprender o que ele está expressando, veiculando de informação, que é a sua operação, né? Ou a sua operatividade funcional. A partir daí, ele pode sim ser algo que nos comunica, ou seja, que comunica aquele que inventa com o outro, né? A partir desse modo de relação com o objeto técnico a partir do seu funcionamento, não simplesmente a partir de um uso qualquer. E é isso que ele vai continuar falando, né? Acho que o objeto técnico fica quase como um portal transindividual, assim, né, de conversão de informação entre o micro e o macro, entre a nossa dimensão e a micro, entre diferentes escalas de grandeza mesmo, né? Seja quantitativa ou qualitativa. Então, é essa via de acesso elaborada. Vamos continuar. O que se conhece no objeto técnico é a forma, cristalização material de um esquema operativo e de um pensamento que solucionou o problema. Calma aí, deixa eu ir de novo. O que se conhece no objeto técnico é a forma, cristalização material de um esquema operativo e de um pensamento que solucionou o problema. Ok. Tá. Só para marcar isso, né? A forma, o que ele está chamando de forma aqui, é um esquema de operação, ou seja, um esquema de funcionamento, né? No caso ali, para solucionar o problema, mas é isso que a informação traz, né? É esse esquema operativo. Então, conhecer o objeto técnico e conhecer o seu esquema operativo, que é a sua forma.
essa forma, para ser compreendido, necessita de formas análogas no sujeito. A informação não é um advento absoluto, mas a significação resultante de uma relação de formas, uma extrínseca e outra intrínseca, no tocante ao sujeito. Portanto, para que o objeto técnico seja recebido como técnico, não apenas como útil, para que seja julgado como resultado da invenção, portador de informações, não como utensílio, é preciso que o sujeito que o recebe possua em si formas técnicas. Por intermédio do objeto técnico, cria-se, então, uma relação interhumana que é o modelo da transindividualidade. Deixa eu marcar isso aqui. Uma relação... Então, ele está dizendo que para um sujeito, né, conhecer, né, o objeto técnico não como um simples utensílio, mas como uma operação, é preciso que já haja uma mentalidade técnica nele, ou seja, uma espécie de forma de operação, né, do funcionamento técnico. Sim, senão a tendência é sempre recair no utilitário. E acho que isso sempre esbarra também para mim na questão da afetividade, né? Porque, assim, se estamos falando de relação humana, e, claro, agora, interhumana, o afeto é sempre uma via de conexão, né? Uma via de sustentação da relação. Então, vai precisar haver esse afeto também em alguma parte, em alguma dimensão, para estabelecer relação humana com os objetos técnicos também, né? Uhum. Vai se sustentar assim isso. Podemos entender... Diga aí, Maria. Não, aqui eu não entendi muito bem essa parte de transindividualidade, se puderem repetir um pouquinho. Então, ele está colocando que para que tem uma questão aí que é a questão da recepção, né? Ou seja, como é que um objeto técnico ele pode ser recebido por alguém, né? Ele vai dizer, então, é preciso que o sujeito tenha em si um certo modo de operar mentalmente que leve em consideração o funcionamento, né, do objeto técnico. Ou seja, que ele queira aprender o funcionamento. Senão, ele cai simplesmente no uso. E ele está dizendo, esse modelo, né, de apreensão da operação técnica coincide com o que ele está chamando de modelo da transindividualidade. Por quê? Porque isso faz com que, ao produzir ou a inventar um objeto técnico, tenha ali uma mentalidade, né, um modo de relação com aquele objeto, pautado na ideia de invenção, ou seja, que a outra pessoa, né, ou seja, eu invento, desvinculo, e outra pessoa entra em relação. Se essa outra pessoa tem formas técnicas e sua mentalidade, ela é capaz de aprender a forma que eu expressei pelo objeto. Quer dizer, isso produz um modo de inter-relação, né, através da operação, e não através do uso, simplesmente, do objeto. Então, ele está dizendo assim, tem algo na própria invenção, né, do objeto técnico, isso é uma continuidade da invenção do próprio psiquismo, que se expressa para além de um sentido utilitário. E ele vai dizer assim, quando eu crio alguma coisa, no sentido desvinculável, eu crio algo que pode ser utilizado pelo outro. Então, eu estou comunicando a um outro possível, qualquer, imaginário, sei lá, né, potencial, algo através do objeto técnico. Ou seja, né, vou usar uma metáfora aqui, né, quando você... A velha história de você fazer um bilhete, colocar dentro de uma garrafa e lançar ao mar, né? Alguém um dia, em outro lugar, em outra época, vai ver aquilo ali, né? Mas só vai ser capaz, né, ou seja, se demorar muito tempo, né, talvez uma língua que desapareça, né, não vai encontrar condições imediatas de recepção, né, do que está escrito ali. Mas se ainda for, você vai, né, através daquele gesto, né, propagar uma informação. Então, ele está dizendo assim, a própria invenção já
já implica um outro, né? Já implica um fora, um além de si. Né? E ele vai chamar isso do transindividual, ou que ele vai chamar de coletivo transindividual. Então, a própria invenção ela já visa, ela já cria um mundo coletivo. Né? Ela já é projetada, ela já se projeta num mundo que vai além, né, de nós mesmos. Então, não é simplesmente uma relação, né, entre emissor e receptor. Né? É preciso que o receptor ele também possua em si isso que ele está chamando da forma, né, para poder apreender isso que, né, um inventor emite. E a partir daí há uma espécie de comunicação pela invenção, não simplesmente pelo gesto utilitário. E não necessariamente também pelo caráter psicológico daquela pessoa, né? É um pouco assim, né? Tem uma parte no final da tese principal de Simondon que ele vai falar que o homem técnico geralmente é aquele que não vai em festas e é meio isolado, mas porque para ele não é essa parte da comunicação social que interessa muito. Se você tiver contato com a invenção técnica dele, você está tendo contato com a parte que interessa dele. Né? Então, um pouco dessa comunicação pela própria invenção. E que, enfim, né? Porque na sociedade tem uma coisa que se mistura muito, que ele fala, que é o status com a técnica. E isso é uma coisa que atrapalha bastante separar as coisas, né? Porque ele dá o exemplo do carro lá, por exemplo. O carro acaba que tem uma função técnica, mas a depender do carro que você tem, você também vai parecer melhor, ou ter mais grana, ou ser mais visto que a outra pessoa. Mas a função técnica do carro não mudou por causa disso, a não ser que você esteja com um carro subaquático, sei lá, um carro híbrido ou um carro que levante voo. Mas, na maioria dos casos, não. Talvez ele vá um pouco mais rápido, um pouco mais de potência, mas o princípio acaba sendo o mesmo, com um carro mais caro e outro menos caro. Então, assim, tem essa questão de se comunicar por invenção e que acho que o modelo para poder tentar entender isso também é estender isso para outras coisas, como, por exemplo, a arte, né? Onde não interessa muito aquela subjetividade psicológica do artista enquanto, né, não interessa muito o ego do artista. Né? Fico sempre lembrando do Fernando Pessoa. Assim. Não interessa muito ele, interessa o que ele faz com os personagens, com os personagens dele, né, com os veteranos deles, e como isso se organiza na vida dele. Porque se ele fosse só uma pessoa com múltiplas personalidades, talvez não fosse tão interessante olhar para a vida dele. Né? O que interessa é a obra, e conhecendo a obra, você conhece muito mais ele do que se você talvez morasse do lado da casa dele. Talvez você não soubesse que ele fosse um grande escritor, porque não é isso que interessa, é a obra que interessa. Então, talvez aproximando isso da técnica, são os objetos, são as técnicas inventadas que interessam como forma de vínculo social. Até porque uma técnica tem uma duração no tempo, a tendência é que a duração do tempo seja muito maior, principalmente se for uma técnica que se organizou bem. Então, assim, há quanto tempo nós temos martelo na sociedade? Né? Há quanto tempo nós temos flecha? Enfim, e é algo que, desde que foi inventado, está aí. E não necessariamente, né, a gente não consegue nem identificar quem inventou isso, mas o objeto técnico subsiste. Então, acho que é um pouco sobre isso que ele está falando sobre relação interhumana, né, mediada pelo objeto técnico. Não é humano-humano, é humano-técnica, outro humano, outra técnica. E prescinde que as pessoas tenham esse olhar também, né? Porque pode ser que não interesse. Essa questão do transindividual, ela vai continuar aparecendo, porque ela é o horizonte do pensamento de Simondon. Né? E aí, só para antecipar, porque ele está fazendo uma crítica tanto à psicologia quanto à sociologia, né? A comunicação não se faz nem entre pessoas, nem porque as pessoas têm semelhanças entre si, mas porque as pessoas, os indivíduos, eles são dotados de uma dimensão de realidade, né,
não individuada, né, que é justamente uma espécie de dimensão potencial que proporciona a invenção, no caso, que se comunica. Então, através do objeto, é algo da minha potência inventiva que se comunica com a potência inventiva do outro. Então, ele vai mostrar como, na verdade, as formações sociais, elas dependem muito mais dessa dimensão potencial do que propriamente dos corpos das pessoas se encontrando no mesmo espaço. O que se comunica, na verdade, né, seria essa dimensão que não é ainda individuada, ou seja, que ainda não tá, que não se apresenta feito, mas toda uma espécie de margem de possibilidade, uma margem potencial de relação. É isso que proporciona a invenção, e é isso que proporciona também o coletivo. E por isso que toda invenção é uma invenção para o coletivo, ou para um coletivo por vir. A depender de quem vai aprender, assim, captar e entrar em relação a partir dessa forma ou dessa dimensão potencial que todos nós possuímos. Né? Diga. Não, e só lembrar que, assim, né, já que a pergunta foi sobre o trânsito individual, claro, isso vai aparecer e é um conceito que ele não é de rápido entendimento, porque o Simondon está sempre acrescentando mais perspectivas para a compreensão disso, né? Então, acho que uma coisa, como ele já botou, a relação entre homem e máquina é uma coisa, a questão da informação, né, também é outra, mas, principalmente, uma das principais, uma das bases, é que o transindividual presume a comunicação, e aí entra a informação, entre diferentes escalas de grandeza. E quem opera, segundo esse texto aqui, né, e ele está evidenciando isso, quem opera a mediação entre as diferentes escalas de grandeza, entre, por exemplo, o átomo e o olho humano, é o objeto técnico. Então, o transindividual, ele pode acontecer na mesma escala, mas ele surge, ou pelo menos eu vejo dessa maneira, né, como a descrição dessa relação entre, por exemplo, o olho humano e o átomo. Como é que essa mediação iria acontecer se não houvesse um objeto técnico mediando isso? Que é uma terceira realidade, digamos, sendo o olho a natureza humana, sendo o átomo a natureza e sendo o objeto técnico a mediação entre os dois. Então, tem informação passando de uma escala micro para uma escala macro, no sentido, né, associando o nosso ao macro, né, porque o céu, em relação a nós, é macro e nós somos micro, enfim. Então, acho que também pensar no transindividual pode ser interessante sempre pensar também na mediação do objeto técnico entre diferentes escalas de grandeza e, enfim, só acrescentando coisas mesmo. Na continuidade do texto, ele continua falando do transindividual, né? A gente ficou meio antecipando um pouco também. Segue aí. Que a gente... ajudou? Resolveu? Atrapalhou? Não, ajudou bastante. Tá? Obrigada. É uma doideira isso, mas vamos lá. Porque lembrando também do que o Danilo falou da crítica, né, a sociologia, porque normalmente a sociologia vai pensar as relações coletivas, né, quer dizer, normalmente, uma parte da sociologia clássica só a nível humano-humano, ou só a nível uso da técnica, uso da técnica. Mas não vai operar esse desnível. E, obviamente, o que Simondon está querendo dizer para a gente é que o transindividual é esse espaço relacional, que tem todas essas características que a gente falou, e as ciências humanas devem aderir para entenderem de maneira um pouco mais afinada, ou pelo menos de uma maneira renovada, as relações sociais, ou as relações do homem. E aí entra nas relações sociais não só as relações com outros homens, outros humanos, mas também a relação com invenções de outros humanos, ou a própria relação com a invenção.
isso não se torna menos social porque não tem o humano diretamente ali mediando a situação. Se é uma invenção humana, é tão humano quanto, né, um braço, ou, enfim, uma presença. É diferente, claro, mas é uma extensão do humano, né? É uma invenção humana, então a gente está no coletivo quando a gente está rodeado de objetos técnicos, inevitavelmente. Vou seguir. Podemos entender por isso uma relação que não relaciona os indivíduos por meio de sua individualidade constituída. Isso aí, como o Danilo falou, né? Além dessa questão da diferença ou da comunicação entre escalas de grandeza diferentes, também não é só entre a parte individuada de cada uma dessas esferas. É também com o pré-individual, o campo potencial, que essas diferentes escalas de grandeza têm. Então, assim, já é assim e ainda é a parte potencial de cada uma. Então, a coisa vai rolando. Separando uns dos outros. Nem por meio do que há de idêntico em todo sujeito humano, por exemplo, as formas a priori da sensibilidade, mas por meio da carga de realidade pré-individual. A gente tinha visto também, está aí. Da carga de natureza que é conservada com o ser individual e que contém potenciais e virtualidade. Então, só para marcar isso, né? Ele não entende o indivíduo como sendo uma totalidade. Na verdade, ele vai entender, ele vai dizer que todo indivíduo ele é portador dessa dimensão pré-individual, que explica tanto a sua individuação enquanto indivíduo, quanto a sua potência de continuar individuando a si mesmo e a outras coisas. Então, ele está dizendo assim, quando a gente pensar, e ele vai fazer uma distinção entre indivíduo e sujeito, que embora a palavra sujeito seja um pouco complicada em termos de história, né, ele vai dizer que o sujeito é um ser completo, no sentido que ele é considerado tanto na sua dimensão já individuada, quanto na sua dimensão pré-individual que ele porta, ou seja, toda a sua dimensão, todo indivíduo ele é portador de uma dimensão potencial, que ele chama de pré-individual. Então, ele vai dizer que todo ser individual ele carrega, né, essa realidade, né, ou essa natureza potencial que é justamente o que vai produzir uma espécie de comunicação, né, de um indivíduo com o outro. Ou seja, um indivíduo nos comunica com o outro pelo que ele já tem de individuado, né, o que ele já sabe, ou o que ele acha que ele é, o seu próprio... Né, ou seja, mas nós emanamos justamente toda uma carga de energia potencial, ou seja, de potencialidade que se comunica. Mesmo mediada aqui pelo objeto técnico aqui da internet, né? A gente consegue propagar isso. Há algo em nós que ultrapassa a nossa dimensão já individuada. Mas ele vai falar mais disso. Vamos lá. Vamos lá. Contém potenciais e virtualidade. Acho que ele não usa muito virtualidade, né? Eu sempre fico com essa rixa dele com o Bergson. Mas aqui ele usa. A questão da técnica ele usa. O objeto proveniente da invenção técnica traz consigo algo do ser que o produziu. Exprime desse ser aquilo que está menos ligado ao aqui e agora. Aí eu fico lembrando sempre também da arqueologia, né? Como algo que também vai se guiando pela descoberta desses objetos, mesmo quando as sociedades já se foram. Uhum. Poderíamos dizer que há uma natureza humana no ser técnico, no sentido em que poderíamos usar a palavra natureza para designar o que resta no homem de original, de anterior, até mesmo à humanidade constituída. O homem inventa empregando seu próprio suporte natural. Esse hyperon que permanece ligado a cada ser individual. Então, esse conceito hyperon é um conceito pré-socrático, né, que aparece num filósofo chamado Anaximandro,
E o aperão para ele ele está dizendo que a realidade ela é constituída também e principalmente de algo que é indeterminado, né? E é justamente esse indeterminado que é portador de potencialidades, né? E é justamente, ou seja, cada um de nós é portador desse aperão, ou seja, desse indeterminado, alguma coisa que não está ligada ao que já está feito, que é o que ele chama de aqui e agora. Tendo aqui agora o que já está feito, né? O que aparece, né? Por isso que a fenomenologia ela cai nesse limite aí, né? De se limitar ao aqui e agora e se relaciona apenas com aquilo que aparece, sobretudo na consciência. Ele está dizendo existe algo mais do que aparece na consciência, ou algo mais, né, que aparece aos nossos olhos, né, em nós. É toda essa dimensão indeterminada e potencial que carregamos, que ele vai dizer assim, é a própria natureza, né? A natureza é essa potência de invenção, né, que todo existente carrega. E é com ela que o homem inventa, né? Está desligado seu áudio. Vamos lá. Nenhuma antropologia que parta do homem como ser individual pode dar conta da relação técnica transindividual. Então, uma questão epistemológica mesmo, né? Isso, acho que o Israel não está aí hoje, mas acho que ele falaria, a gente sempre conversa sobre isso, do quanto, para fazer essa virada de entendimento para o Simondon, não dá para ficar no paradigma anterior. Acaba que quando o conceito de pré-individual, ou mesmo de transindividual, é assimilado, é porque normalmente a gente já abandonou uma outra perspectiva somente individual, né? Então tem um processo também de revaloração e de mudança de percepção mesmo, né, sobre as coisas, não só acadêmica ou para o estudo, para poder assimilar na vida mesmo esse sentido, né? O trabalho concebido como produtivo, na medida em que provém do indivíduo localizado, eu nunca sei como ler isso aqui. Aqui agora. Aqui agora? Aqui agora, não pode dar conta do ser técnico inventado. Deixa eu voltar. O trabalho, concebido como produtivo, na medida em que provém do indivíduo localizado aqui e agora, não pode dar conta do ser técnico inventado. Não é o indivíduo que inventa, é o sujeito, mais vasto que o indivíduo, mais rico que ele e que comporta, além da individualidade do ser individuado, certa carga de natureza de ser não individuado. Essa é a distinção que eu tinha feito um pouco antes, né, entre indivíduo e sujeito. O sujeito ele é a parte individuada mais a parte pré-individual. É isso que nós somos, né? Nós somos portadores de algo individuado, somos algo individuado que somos portadores de toda uma dimensão muito mais vasta do que isso. Então, só para entender, ele está colocando o sujeito como mais vasto que o indivíduo? Ou isso. É isso? Tá. Porque o indivíduo se resume ao individuado. O sujeito indivíduo como sinônimo de individual junto. Individual, tá, ok. O sujeito já tem pré-individual, ok. O grupo social de solidariedade funcional, assim como a comunidade de trabalho, só relaciona os seres individuais. Isso é a sociologia que ele está criticando. Uhum. E aí inclui também a própria escala dos seres individuados, né? Não só por serem individuados, mas também por serem todos de uma mesma... A sociologia pensa como um grupo de indivíduos já individuados, né? E não como um grupo de pré-individuais em relação, que é o que ele vai pensar. Por isso, os localiza e os aliena necessariamente, mesmo fora de qualquer modalidade econômica, como a descrita por Marx sob o nome de capitalismo. Poderíamos definir uma alienação pré-capitalista essencial no trabalho como trabalho. Por outro lado, simetricamente, a relação interindividual psicológica também não pode relacionar outra coisa senão indivíduos constituídos. Deixa eu ver de novo.
Por outro lado, simetricamente, a relação interindividual psicológica também não pode relacionar outra coisa senão indivíduos constituídos, ok. Em vez de pô-los em relação pelo funcionamento somático, como o trabalho, ela os relaciona no nível de certos funcionamentos conscientes, afetivos e representativos, e os aliena igualmente. Não se pode compensar a alienação do trabalho com outra alienação, a do psíquico desvinculado, o que explica a fragilidade dos métodos psicológicos aplicados ao problema do trabalho e que querem resolver problemas por meio de funcionamentos mentais. Ora, os problemas do trabalho são problemas relativos à alienação causada pelo trabalho, e essa alienação não é apenas econômica, por ação da mais-valia. Nem o marxismo, nem o antimarxismo, que é o psicologismo, no estudo do trabalho através das relações humanas, podem encontrar a solução verdadeira, pois ambos situam a fonte da alienação fora do trabalho, quando é no próprio trabalho, com o trabalho, que a fonte é a alienação. Então, aí ele vai mostrar que tanto o marxismo, ou uma certa sociologia, né, marxista, quanto a psicologia, né, produzem essa alienação na medida em que reduzem a realidade social ou individual, ou a realidade do trabalho, melhor dizendo, a uma dimensão puramente individuada, né, quando deixa de lado toda a dimensão pré-individual ou potencial que explicaria, né, o modo de relação dos indivíduos, né, nesse modo de organização que é o trabalho. Então, não está nem na formação dos grupos, né, de solidariedade funcional, numa empresa, por exemplo, na indústria, nem estaria também, né, nas funções psicológicas dos indivíduos separados, apartados. Ou seja, os problemas do trabalho estão ligados ao próprio modo como o trabalho se oferece. Não é nem no grupo, nem no indivíduo, né, no próprio trabalho. O problema da alienação está no próprio trabalho, e não no grupo nem no indivíduo. Então, a explicação sociológica e a psicológica, elas mantêm uma espécie de alienação, nesse caso, do próprio trabalho. Ele está dizendo que não é nem uma questão de economia, muito menos, né, como o marxismo tenderia a reduzir, né? Então, é preciso entender, ou seja, o que é isso, né, que ele está chamando de alienação do trabalho como trabalho. Segue aí, para eu não ficar antecipando. Podem encontrar soluções verdadeiras. Tá. Não queremos dizer que a alienação econômica não existe, mas é possível que a causa primordial da alienação esteja essencialmente no trabalho, e que a alienação descrita por Marx seja apenas uma das modalidades dessa alienação. A noção de alienação merece ser generalizada, a fim de que possamos situar o aspecto econômico da alienação. Segundo essa doutrina, a alienação econômica já estaria no nível das superestruturas e pressuporia um fundamento mais implícito, que é a alienação essencial na situação do ser individual no trabalho. Se a hipótese é correta, o verdadeiro caminho para reduzir a alienação não se situaria no campo social, com a comunidade de trabalho e a classe, nem no campo das relações interindividuais que a psicologia social costuma considerar, mas no nível do coletivo transindividual. Deixa eu marcar aqui. Coletivo transindividual. O objeto técnico, fez sua aparição no mundo em que as estruturas sociais e os conteúdos psíquicos tinham sido formados pelo trabalho. Assim, ele se introduziu no mundo do trabalho, em vez de criar um mundo técnico dotado de novas estruturas. A máquina, portanto, é conhecida e usada através do trabalho.
não através do saber técnico. A relação do trabalhador com a máquina é inadequada, porque ele opera sem que seu gesto prolongue a atividade da invenção. A zona obscura central, característica do trabalho, foi transposta para o uso da máquina. Agora, o funcionamento da máquina, a proveniência da máquina, a significação do que a máquina faz e o modo pelo qual ela é feita são o que constitui a zona obscura. A obscuridade primitiva central do esquema hilemórfico foi preservada. O homem sabe o que entra na máquina e o que sai dela, mas não o que é feito nela. Na própria presença do trabalhador, ela executa uma operação da qual ele não participa, ainda que a controle ou a alimente. Controlar, ainda, é permanecer fora daquilo que é controlado, quando o fato de controlar consiste em acionar algo de acordo com uma montagem pré-estabelecida, feita para esse acionamento, prevista para operar esse acionamento no esquema de construção do objeto técnico. A alienação do trabalhador traduz-se na ruptura entre o saber técnico e o exercício das condições de utilização. Essa ruptura é tão marcante que, num grande número de fábricas modernas, a função do ajustador ou regulador é extremamente distinta. Fechou seu microfone aí. Está com vida própria. Essa ruptura é tão marcante que, num grande número de fábricas modernas, a função de ajustador ou regulador é estritamente distinta do usuário da máquina. Ou seja, operário e os operários são proibidos de ajustar ou consertar pessoalmente suas próprias máquinas. Ora, a atividade de regulagem é que prolonga mais naturalmente a função de invenção e construção. A regulagem é uma invenção perpetuada, embora limitada. Com efeito, a máquina não é lançada na existência de uma vez por todas, a partir de sua construção, sem necessidade de retoques, consertos e ajustes. O esquema técnico original de invenção é mais ou menos bem executado em cada exemplar, o que faz com que cada exemplar funcione mais ou menos bem. É com referência não à maturidade e à particularidade. Tá, aí tem um erro de tradução grotesco, é materialidade. No lugar de quê? Você falou de maturidade, né? Maturidade. É com referência não à materialidade e à particularidade de cada exemplar de um objeto técnico, mas ao esquema técnico de invenção que as regulagens e consertos são possíveis e eficazes. O que o homem recebe não é o produto direto do pensamento técnico, mas um exemplar de fabricação executada com maior ou menor precisão e perfeição a partir do pensamento técnico. Esse exemplar de fabricação é um símbolo do pensamento técnico, um portador de formas que um sujeito deve encontrar para prolongar e concluir essa realização do pensamento técnico. O usuário deve possuir formas em si mesmo, para que, do encontro dessas formas técnicas com as formas veiculadas pela máquina e realizadas nela com maior ou menor perfeição, surja a significação a partir da qual o trabalho no objeto técnico se transforma em atividade técnica, não em simples trabalho. A atividade técnica distingue-se do simples trabalho e do trabalho alienante pelo fato de que comporta não apenas o uso da máquina, mas também certo coeficiente de atenção ao funcionamento técnico, manutenção, regulagem e aperfeiçoamento da máquina. Isso prolonga a atividade da invenção e da construção. A alienação fundamental reside na ruptura que se produz entre a ontogênese do objeto técnico e a exigência desse objeto. A existência desse objeto. É preciso que a gênese do objeto técnico faça efetivamente parte de sua existência e que a relação do homem com o objeto técnico comporte essa atenção à gênese contínua deste.
Vamos parar aqui, porque assim, toda essa página que a gente leu sem parar, tem coisa para cacete para discutir. Sim, eu senti que passou por vários momentos, mas... Eu acho que a gente pode voltar na semana que vem e reler ela e já ir debulhando na medida que for lendo, para a gente entender. Porque assim, aqui me parece que tá chegando num ponto central, né, do que interessa, enfim, é o Simondon e os conceitos que ele usa aqui, né? Obviamente que ele está discutindo a questão da alienação, né? Está tentando dar um entendimento à alienação no trabalho, não a partir das questões puramente sociais, nem a partir das questões puramente individuais e psicológicas, mas a partir da própria relação, né, com a técnica, né? Então, é como se a alienação estivesse propriamente ligada a uma espécie de ruptura que ele coloca aqui entre o objeto técnico e o seu funcionamento, ou a sua operação de gênese. Mas, enfim, antes disso, ele vai colocando aqui outros conceitos que a gente tem que voltar, como o conceito de zona obscura, né, e a relação, né, dessa zona obscura com o pensamento de Aristóteles a partir do esquema lemórfico. Enfim, aí, porque assim, a gente vai ter que um pouco voltar para explicar um pouco esses conceitos, né, para a gente entender e continuar até o final. Então, eu sugiro que a gente meio que pause aqui para a gente voltar na semana que vem, de novo nessa página 362 e relendo e comentando. Mas... O que eu fiquei pensando aqui já para mim fica nessa semana mesmo, porque semana que vem a gente entraria nisso, é o quanto que essa percepção utilitária do trabalho e essa alienação que ele diz que às vezes as pessoas querem atribuir a tudo fora do trabalho, mas em muitos casos elas não questionam o próprio trabalho, né? Das pessoas não considerarem que se o trabalho é coletivo, né, e se você está sofrendo, né, por algo do seu trabalho, esse sofrimento também deve ser tratado a nível coletivo, mas esse olhar utilitarista para o trabalho é tanto que, assim, enquanto ainda estiver conseguindo executar meu trabalho, a parte utilitária do trabalho bem, eu não vou trazer como pauta esse sofrimento para o coletivo, porque ainda há essa individualização. Então, esse olhar utilitário é tão forte que a última coisa que as pessoas vão tender a questionar é o próprio trabalho. Mas até que isso seja feito, muita água já rolou embaixo da ponte. Assim. Então, assim como não necessariamente é a parte econômica que está ferrando com os trabalhadores, segundo aqui a leitura de Simondon, tem as relações sociais de trabalho, tem as relações econômicas, então, assim, tem muita coisa para fazer isso dar errado para ficar associando como última parte o próprio trabalho, né? E talvez seja a primeira coisa a ser questionada se nós estamos falando de, por exemplo, o objeto técnico e é subjugado a ele. Então, acho que é um pouco também das coisas que acabam não sendo tão questionadas assim, e entendo quando o Simondon está batendo assim na questão do utilitarismo e da relação com o trabalho, porque às vezes nem para se curar as pessoas fazem essa separação, né? Quanto mais para pensar em objeto técnico e por aí vai. Essa tendência também a coisa recair para fora, né? Enfim, é no indivíduo que está o problema. Isso, ou é na economia. Ou é na economia, né? Por aí ou vai. é no grupo, né? É um problema social, né? Então, na verdade, é o próprio trabalho, né? A partir dessa mediação dos objetos, dessa relação com os objetos técnicos que precisa ser repensado. Ou seja, se o trabalho deriva da técnica, né, o problema do trabalho ele necessariamente está preso a um problema da relação com a técnica. A economia é algo que ainda vai derivar depois, né?
Então, tanto os indivíduos quanto os agrupamentos sociais, eles estão presos a uma lógica, né, em que a técnica ela vem antes, né? Porque é ela quem diz o que é o trabalho, é ela quem cria a operação, né? O que eles chamam de operação mental do trabalho. Então, essa operação mental diz respeito tanto aos indivíduos, né, mas os indivíduos já em comunicação potencial com os outros indivíduos, né? Ou seja, essa dimensão que está além do individuado nos indivíduos. Ou seja, o trabalho está além de mim, mas é o que me conecta com os outros que trabalham, né, comigo. Então, não sou nem eu nem o outro em si, mas tem uma mentalidade, tem uma operação que está rolando, né, e que é nela que a gente vai encontrar a questão, né? Só que a gente tende a sair do olhar, né, um pouco antecipando, né, os próximos capítulos, a gente tende a escapar desse olhar para a gênese do problema e tentar encontrar, né, em questões individuais ou sociais ou puramente pragmáticas, né, a solução. Seja ela econômica, seja ela uma solução, né, de ação. Ou seja, é como se a gente rebate o trabalho no plano puramente prático, utilitário, né, as funções elas se tornam fechadas, enfim, ou repetitivas, ou limitadas. E o Simondon ele vai pensar que as funções elas são abertas, né? Elas prolongam a própria invenção, né? Ou seja, o trabalho não deveria ser uma mera repetição, né? Mas um processo de repetição, né? Ou seja, um processo de invenção. É um processo que prolonga a própria inventividade. Então, a gente se aparta justamente da dimensão inventiva. Isso é alienação. E aí a gente vira meio que robô, meio que autômata, né? E aí a gente individualmente sucumbe. Ou coletivamente, né, o grupo, né, não consegue encontrar sentido no trabalho. E é um pouco isso que a gente está vivendo, né? Antes de começar aqui, eu estava conversando com o Sábio, estava falando disso, né? Ou seja, como pessoas estão totalmente adoecidas pelo trabalho, porque não encontra sentido, inclusive, né? E também não tem ferramentas para elaborar novos, né? E além de não ter as ferramentas, isso também é impedido na maioria das vezes, né? Então, ou seja, como isso nos ajudaria a repensar a nossa condição atual? Porque, assim, a nossa condição atual não é apenas uma vida inserida no campo do objeto técnico, né? Ou seja, o próprio objeto técnico criando, né, a própria condição do trabalho acontecer, né? O problema no campo do trabalho está ligado a essa dimensão técnica, e é justamente essa alienação da técnica que modula as relações de trabalho, que modula a própria operação do trabalho, que precisa ser pensada, né? Só que é isso, a gente está alienado, a gente não consegue ver o quanto a gente está enfiado dentro de um processo de alienação. E aí ele vai apontar um pouco para a questão do pensamento, né? Como o pensamento técnico ele talvez nos auxilie a poder nos observar dentro do funcionamento do próprio trabalho, e por que a gente está sofrendo com isso, né? Ou seja, por que o trabalho não faz sentido? Porque ele não me permite apreender o seu sentido, ou seja, o sentido que o produziu, ou seja, que o inventou em pontuação, e também dá continuidade à inventividade dentro dele, né? Estava dando um exemplo um pouco assim de casos que parece que está fora dessa curva, que é a galera que trabalha no Vale do Silício, né? Do Google, Facebook e tal, que tem toda essa lógica aí de que as pessoas ficam lá tomando chá de cogumelo e
e fazendo um monte de coisas, e brincadeiras, e jogos e tal, um pouco para descontrair, mas descontrair para poder inventar, ou seja, para poder criar o trabalho e criar ferramentas e tal. Mas que, no limite, são ferramentas que funcionam para capturar a gente, né? Ou seja, não são ferramentas que nos colocam em relação com a própria dimensão inventiva do trabalho. Ou seja, a gente fica aqui só clicando, né? O nosso gesto é só clicar. Só clicar. É a mesma ação sempre, né? Cada vez mais rápido. E tem que ser cada vez mais rápido, ou seja, porque continuar clicando é que nem um ratinho batendo a mão, a patinha na barra da caixa de esquina. Ele está engajado. O engajamento ele é monótono, né? Por mais que a informação que circula ali seja diversa. Mas a gente não tá participando da operação que produz aquilo, né? A gente simplesmente se apaga ali num gesto repetitivo. Então, o olhar do Simondon, ou seja, para onde ele quer conduzir a ideia é que a gente possa deslocar nossa atenção do prático utilitário para essa dimensão da gênese da invenção, do funcionamento. E o quanto as saídas para essas problemáticas novas também não tem muito para onde a gente escapar, né? Já que são problemas criados a partir de uma dimensão transindividual, não tem como a gente achar que vai operar por outra via e vai ter o mesmo alcance que os próprios problemas que são criados a partir dessa dimensão, né? Então, é um pouco por isso que eu falei a ideia do sofrimento no trabalho, no sentido assim, se o trabalho é coletivo e tudo que vem do trabalho, consequentemente, também é coletivo, não adianta operar esse sofrimento de maneira individual, porque não é a mesma dimensão. Então, se nós estamos enfrentando diversas questões, né, não vou nem dizer problemas, porque pode ficar sendo associado a coisas ruins, né, mas diversos questionamentos, diversas pautas, coisas que são boas e não são, não vai dar para operar com uma lógica do século XIX. Senão a gente já está condenado a não conseguir, porque tentando estar por aqui já é difícil, porque a gente não tem acesso à tecnologia de fato, estando aqui no Brasil, né? Acesso aos produtos, aos equipamentos, às vezes acesso às discussões. Ainda tem essa questão geopolítica. Então, se a gente não tiver minimamente alinhado, tentando ter uma compreensão transindividual das coisas, acho que as nossas chances diminuem para quase zero, né? Enfim, né, toda essa questão da ontogênese, da invenção, ela pressupõe que a gente possa ter algum tipo de acesso a essa dimensão potencial pré-individual, né, que ele chamou de aperon, a partir do Maximum. E é ela que opera dentro disso que ele está chamando aqui de zona obscura. Por isso que a gente não olha para ela, justamente porque isso fica obscurecido. Né? E a própria ação utilitária faz com que a gente, né, não permite que a gente pare para olhar e pensar, né, sobre o que tá acontecendo, né, o que está se processando, o que está operando na nossa relação, enfim, no mundo, né, não só do trabalho, né, mas enfim, no mundo coletivo de modo geral. Mas enfim, vamos voltar com calma aí, porque, né, tem a gente vai reler isso aí semana que vem e a gente vai tentar meio que dar uma explicada melhor nisso. Tem muita coisinha separada.